Para verificarmos de que maneira é que a nossa função decresce ou cresce, nós precisamos de calcular a segunda derivada da função f, e ela vai nos dar aquilo que se designa por orientação das concavidades do gráfico de f. Então, como vimos no outro vídeo, a primeira derivada é esta expressão que calculamos antes, e a derivada de ordem 2, ou segunda derivada de f, também indicada df2 de x dt2, este expoente aqui não está correto, é d2f dt2, é outra maneira de indicarmos a derivada de ordem 2, ela é a derivada da derivada de ordem 1. Ora, a derivada de ordem 1 é esta, e nós voltamos a derivar a expressão, e podes pausar o vídeo e ver que a função derivada de ordem 2 dá esta aqui. Ora bem, como é que nós vamos usar a derivada de ordem 2 para vermos, por exemplo, no intervalo em que a nossa função cresça, como é que esse crescimento acontece? Por exemplo, se acontece desta forma ou se acontece desta. E repara que isto tem importância prática, porque se a função crescer desta forma, ela primeiro cresce mais rápido e depois vai crescendo mais lento. Se crescer desta aqui, ela primeiro cresce mais lento e depois cresce mais rápido. Então vamos ver. Suponho que tens uma função e que a forma dela é esta. Costuma-se dizer que é uma função com a concavidade voltada para baixo. Se nós formos traçando tangentes à nossa curva, retas, tangentes à nossa curva, repara que a situação que vamos ter é a que podes ir observando aqui na nossa figura, okay? Em que cada segmento destes representa um bocadinho de uma reta tangente à curva. O que é que a gente sabe? Que a derivada da função num ponto, o f' num ponto x, é igual ao declive, ao m da reta tangente à curva. Okay? Então, neste ponto aqui, x, a reta tangente é esta, o m da reta é a derivada da função neste ponto. Então, uma coisa que nós podemos observar aqui na sucessão de retas tangentes à nossa curva a vermelho é o seguinte, é que à medida que o x aumenta, tu podes ver que as retas passam desta inclinação mais elevada, como por exemplo a que vês aqui, para inclinações sucessivamente menores até chegar a uma reta com inclinação zero, uma reta paralela ao eixo do x, e que depois elas passam a ser funções decrescentes com uma inclinação que vai tendendo para a vertical. Ora, inclinações desta forma são declives maiores que zero, são derivadas positivas. Significa que a função cresce. Okay? A função está a crescer aqui com uma derivada muito grande, depois vai ficando mais pequena aqui, depois aqui é zero, aqui toma sinal menos, mas com um módulo pequeno, e depois vai tomando valores negativos cada vez maiores. Portanto, vai ficando mais inclinada e sendo mais verticalizada e sendo decrescente. Ora, como podes ver, à medida que o x aumenta, a derivada diminui. Portanto, o f' diminui. Podemos pôr aqui que o f' diminui. E o que é que a derivada f' diz sobre o f'? A derivada do f' é negativa quando o f' diminui. Portanto, se a concavidade estiver orientada para baixo, se a concavidade estiver assim, a derivada de ordem 2 é negativa. Um raciocínio análogo pode ser feito para uma função no intervalo em que a concavidade esteja voltada para cima. Neste caso aqui tu vês que, à medida que traçamos tangentes à nossa curva, as inclinações dela são desta forma, okay? Vêm desde muito verticais decrescentes até zero. Ora, muito verticais decrescentes é uma derivada
negativa com um módulo grande, módulo mais pequeno, aqui 0, e aqui vão sendo positivas com inclinação cada vez maior. Portanto, estes sinais são da derivada da função da curva azul. E o que é que nós vemos neste caso? À medida que aumenta o x, a derivada cresce. Ora, se uma função cresce, o que é que a derivada dela nos diz? A derivada dela é positiva. Portanto, se o f' cresce, o f' tem que ter sinal mais. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar na nossa função f' e vamos ver que sinais é que ela toma no domínio da função f. E esses sinais dizem-nos como é que a concavidade fica orientada. Então, o tratamento que damos à função f' é exatamente o tratamento que demos à função f quando calculamos o f'. Isto é, nós vamos ver os pontos onde o f' é 0 ou onde o f' não exista, porque estes são os pontos onde o sinal de f' pode mudar. Ora, nós aqui temos uma função f', que é esta, que aqui está, calculamos acima, que é um polinómio de grau 1, portanto é uma função contínua que tem como domínio R. Então existe em todos os pontos, pelo que não vamos encontrar pontos onde não exista f'. Os únicos pontos que nos interessam então são os pontos onde o f' seja 0. E para isso resolvemos esta equação, que aqui está, e a solução dela é menos 1/2. Ora, nós chegamos ao nosso quadro, que começamos a traçar acima, e pomos lá o ponto menos 1/2. E agora há uma coisa que a gente sabe. O sinal de f', ele vai ser o mesmo para todos os pontos à esquerda deste ponto menos 1/2 e o mesmo para todos os pontos à direita deste. Porque, vejamos bem, a função é contínua e se o único zero que esta função tem é este, que aqui está, ela tem que manter o sinal constante dos dois lados. Espero que possas aqui ver que a função tem aqui o zero no ponto menos 1/2. Se ela, por exemplo, à direita deste ponto pudesse tomar sinal mais e sinal menos, pudesse, por exemplo, tomar sinal mais aqui e sinal menos aqui, como é contínua, o gráfico é ligado, o gráfico de f' tinha que ser assim e ela tinha que ter outro zero. Ora, tendo apenas só um zero, não nos pode acontecer isto. Portanto, o sinal é o mesmo dos dois lados. E como é que a gente vê esse sinal? É só calcular o valor de f' para um ponto que fique para este lado. Por exemplo, se calcular f' de 1, substituindo o 1 aqui em cima, 4 e 1, 5 e 2, 6, dá 6 maior que 0. Portanto, o f' é positivo para este lado. E se calcular o f' para menos 3, por exemplo, um ponto que fica aqui para este lado, ou para menos 2, por exemplo, dá, substituindo aqui em cima, 4 menos 2 dá menos 8, mais 2 dá menos 6, menor que 0. Portanto, nós vamos sinalizar aqui no nosso quadro que o f' tem o sinal menos à esquerda do ponto menos 1/2 e o sinal mais à direita dele, e, portanto, as concavidades das curvas à esquerda do sinal menos são voltadas do ponto menos 1/2 são voltadas para baixo e à direita do ponto menos 1/2 voltadas para cima.